O título da mensagem de hoje é O Caminho da Superação. Para superar existe um caminho, e nós vamos falar de alguns pontos importantes nesse caminho. Começando em Filipenses capítulo 4, vamos ler desde o versículo 11, na Almeida Revista e Corrigida. Está escrito assim, ó: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo não está dizendo que ele era acomodado, ele estava dizendo que ele sabia ser grato. Diga comigo: gratidão, contentamento é diferente de comodismo. Diga: eu posso estar contente com o que tenho, querendo mais, porque eu não posso ser um descontente. Porcaria de casa, miséria de carro. Deus, obrigado por essa casa e por esse carro, mas não vamos parar aqui, não, vamos para mais? E está tudo bem. Isso não vale com o marido nem com a esposa. Deus, estou contente com o que eu tenho, mas vamos para mais. Aí não vale. Paulo falou: eu aprendi a me contentar. O verso 12 ele vai dizer assim, ó: sei estar abatido e sei também ter o quê? Abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tem gente que dá valor em tudo menos na instrução. Tem gente que dá valor em tudo menos na palavra de Deus. Gosta de movimento, mas não gosta de conteúdo. Paulo disse: olha, eu estou instruído tanto a ter fartura quanto a ter o quê? Fome. Então você vê que não é um Paulo acomodado. Aí ele vai dizer: tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí vem o verso 13, que muita gente cita sem ler os anteriores. Posso quantas? Quantas? Todas. Aquele de ter muito, ter pouco, padecer, não padecer e tudo mais. Posso todas as coisas, onde? Em quem? Naquele que me fortalece. Sabe a hora que eu e você dizemos assim: eu não aguento mais? E eu já falei muito isso, mais alguém? Pode reparar, você saiu um pouquinho fora daquele que fortalece. Toda vez que a gente fala, e eu não estou falando que não existe um momento da nossa vida que fisicamente, que emocionalmente, ou o que for, a gente não precisa de um tempo. Volto no texto de João 4, Jesus para junto ao poço de Jacó para descansar, mas ele não está falando que ele não aguenta mais, ele só está falando: eu preciso do quê? Descansar. Eu tenho sede, eu tenho fome. Os discípulos entram na cidade comprar comida, ele fica descansando e vai beber água, a hora que a mulher vem tirar água do poço. Quando a gente fala assim: eu não estou aguentando mais, muito provavelmente nós saímos daquele que nos fortalece. Nós tomamos a batalha para nós mesmos. Eu não estou dizendo nem sobre comodismo ou covardia, que também é um caso. Muitas vezes não é sobre comodismo nem covardia. A gente saiu da posição que Deus nos deu e começamos a querer lutar por nós mesmos. Nós deixamos a posição que Deus nos deu e começamos a lutar na força dos outros. Começamos a apoiar nossa confiança nos outros. E como os outros são falhos e nós também somos, a gente vai se decepcionar e aí a gente fala: não aguento mais. Superação é começar entendendo que para eu poder todas essas coisas, eu preciso estar em Deus. E se não estou, eu preciso voltar. Eu preciso permanecer em Deus. Ainda que a minha esposa, ainda que o meu pai, ainda que a minha mãe, que o meu melhor amigo, quem quer que seja, tem uma ideia brilhante para mim, tem uma proposta maravilhosa para mim, se não estiver em Deus, aquilo não serve. Por isso que a Bíblia vai dizer que quem não aborrecer, e não é sobre ser chato, mas é sobre escolher alianças, não aborrecer até pai, mãe, marido, esposa, filhos, por Ele, por amor a Ele, não é digno dele. O que Jesus está dizendo? Que quando você for tentado a fazer uma escolha mais fácil para agradar alguém, pergunte se Deus está nessa escolha, porque se Ele não está, essa escolha vai colocar você além do seu limite. Dentro da palavra, naquele que nos fortalece, nós não vamos além do limite. Ele nos sustenta ali, Ele nos renova ali, Ele nos fortalece ali. Quando a gente fala, não tem mais como, a gente vai aprender que tem. Imagina, eu estava meditando e preparando a mensagem, e cheguei a escrever algumas anotações sobre Jó. Se alguém perguntasse para Jó, na semana anterior, que ele passou tudo que ele passou, se ele suportaria passar por aquilo, o que vocês acham que seria a resposta dele?
Se perguntassem para José, José, você acredita nesse sonho seu? Acredito, mas você vai ter que passar por isso, isso e isso. Você acha que José ia falar que aguentava? Que Daniel diria que ele dava conta de passar uma noite com leões numa cova? Sadraque, Mesaque e Abednego davam conta de entrar, ser lançado numa fornalha? Gente, Abraão, se Deus falasse a Abraão, eu vou te dar um filho com a Sara, mas um dia eu vou pedir para você sacrificar esse filho. Abraão ia querer ter filho com a Sara? Nunca mais dormia com a mulher dele. Para que eu vou ter um filho com ela para depois eu ter que matar o meu filho? Melhor não ter. Gente, é ou não é? E a Bíblia diz que Abraão sobe para sacrificar o Isaac, crendo que Deus era poderoso para o quê? Ressuscitar. Abraão não tinha esperança, nem fé, nem imaginava que Deus ia impedi-lo de matar o Isaac. Abraão entendeu que a prova dele era ter que matar o Isaac. Mas Deus não pede para ninguém matar, fisicamente, humanamente falando, um filho, pelo amor de Deus. Agora, pergunta para todos eles, depois, valeu a pena? O que vocês acham que eles vão dizer? Sorrindo, como eu vejo um monte de gente respondendo sorrindo. Claro que valeu, estou governando o Egito. Claro que valeu, sou amigo de Deus. Claro que valeu, andei sobre as águas, caminhei no meio do fogo, os leões ficaram mansinhos, todo mundo ouviu o nome do Senhor, por minha causa. Claro que valeu. Os apóstolos entenderam isso, e quando eles eram açoitados, a Bíblia diz, por exemplo, Paulo e Silas cantam louvores a Deus, vão adorar a Deus, porque diz: Senhor, nós não somos iguais a Jesus, Ele é perfeito, Ele foi perfeito, Ele não pecou, mas a gente também foi torturado por amor ao Senhor, assim como Ele. Que honra para nós, estamos fazendo a Tua obra. Superação fala sobre ir além do que nós achávamos que era o nosso limite. Não é ir além do nosso limite, porque se estamos em Deus, o nosso limite é Ele que estabelece, mas é ir além daquilo que nós pensávamos. Quantas vezes você ouviu uma frase bonitinha? A gente gosta de frase de efeito, e tomara que a gente goste tanto dos versículos da Bíblia, mais do que a gente gosta de frase de efeito. Mas alguém já colocou uma frase assim, e um monte de gente replicou essa frase e compartilhou essa frase, eu não sabia que era tão forte até que eu tive que ser, até que eu não tive mais escolha. Você não saberá o quão forte é até que ser forte seja a sua única escolha. Quem já ouviu alguma frase desse tipo? Por quê? Paulo aprendeu: eu posso todas as coisas, se tiver muito, se tiver pouco, se todo mundo me aplaudir, se todo mundo me der as costas, se estiver frio ou calor, se estiver chovendo ou sol, eu posso. Se tiver muito recurso, se não tiver recurso algum, eu posso. Agora é interessante que parece meio fácil. Claro que eu posso, pastor, tem abundância. Abundância é mais perigosa do que a escassez. Presta atenção. José, que governou o Egito, quando foi lançado pelos irmãos numa cisterna, num poço, ali ele correu o risco de pecar, quebrar a aliança dele com Deus. Ele foi tentado a pecar dentro da cisterna, e quando a coisa melhorou, ele foi para a casa do Potifar. Quando ele foi lançado na cadeia, ele foi tentado a se vingar na cadeia de alguém lá dentro? Não fazia sentido. Mas e quando ele ocupa o lugar de governador do Egito e os irmãos vêm até ele? Nós seremos tentados nas nossas conquistas, provados nas nossas conquistas. Por isso Paulo diz: eu posso ter abundância e posso padecer necessidade. Eu acrescento aqui o só, não no sentido de acrescentar algo na palavra, mas para dar uma ênfase. Eu só posso todas as coisas quando é Ele que me fortalece, porque se Ele não me fortalecer, eu me perco nas minhas conquistas, ou eu desanimo nas minhas batalhas. Quem entende o que eu estou dizendo? Eu preciso que o Senhor me fortaleça para que as conquistas não virem minha cabeça. Quantas pessoas a gente conhece que está deslumbrada? Hoje à tarde um amigo me ligou e a gente estava conversando, ele falou: nossa, fulano de tal, e não fala mais comigo e tal, e não sei o quê. E é uma pessoa, não é nada da igreja, tá? Já para ninguém ficar assim: acho que eu sei quem que é, sabe nada. E para de achar que sabe tudo, não sabemos tudo não. Às vezes quem você está pensando, eu nem sei da história.
E quando alguém vem falar assim, pastor, o senhor falou tal pessoa, essa pessoa passou por isso? Pastor, o senhor não lembra? Não lembro. Ainda mais, se for pecado ainda, nosso Deus faz uma faxina aqui. Sou ruim de guardar pecado. Irmão, se fosse ficar guardando pecado, tem uns aí, rebuliço. Pensa. Fulano, está falando com você? Falei uns tempos atrás, tal. Não está falando mais comigo. E a pessoa que mais ajudou, a pessoa, não sei o que, não sei o que está acontecendo e tal, não sei se está em crise, se está isso, está aquilo. Está meio deslumbrado. Começou a crescer, começou a ficar em evidência naquilo que faz e começou a ficar deslumbrado. A gente precisa superar, mas não é só superar os leões no dia que estão nos jogando lá dentro. Quem decidiu lançar os acusadores de Daniel na cova dos leões não foi Daniel. Daniel, quando o rei Dario veio, Daniel, por acaso o Deus a quem você serve teria te livrado? Todo desanimado o rei, que não dormiu a noite inteira, só inchado, triste, chorou. E o Daniel, viva o rei, o viva o rei é saudação, tá? Igual o ave César, não é nada de ave, de outra coisa não, é saudação, fica tranquilo. Viva o rei! Sabe, ó rei, que o Senhor, o meu Deus, enviou um anjo, e ele veio aqui, e tapou a boca do leão, e os leões ficaram caladinhos, ficaram quietinhos. Inclusive, rei, esse Deus mandou o senhor jogar aqui dentro aqueles que me acusaram injustamente. Não foi isso que Daniel fez? Não, o rei fez, Daniel não pediu. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, inclusive guardar o meu coração da vingança, de dar o troco. Se é Deus quem nos fortalece, nós podemos ver quem nos fez mal se dá bem, sem ficar com ódio, com raiva. Mas vamos falar a verdade, é fácil. Tem hora que a gente fica com raiva, fala, a pessoa arrebentou com a minha vida, está seguindo a vida como se tivesse nada acontecendo. Hipócrita, como é que pode? Como é que pode? Tem coragem? Eu posso todas as coisas naquele que me, inclusive suportar algumas coisas que aos nossos olhos seriam insuportáveis. Sabe o que Deus quer tratar? Quem nós somos, para que aquilo que Ele nos der não atrapalhe a gente. Deus não tem dificuldade em acrescentar, mas primeiro Ele precisa tratar quem nós somos. Ele precisa amadurecer quem nós somos. E Paulo entende isso, e ele fala, se eu estiver preso, Deus me fortalece. Se eu estiver solto, Deus me fortalece. Se eu estiver solto, Deus fortalece a minha voz e as minhas pernas. Se eu estiver preso, Deus fortalece a minha mão. Porque solto, eu ando muito, viajo e prego, uso a voz. E preso, eu uso muito a pena e a tinta, eu vou escrever o dia inteiro. Deus, fortalece os meus dedos para eu continuar escrevendo, porque o povo lá em São Bernardo do Campo, em 2025, vai ouvir as minhas palavras. Você vê que em qualquer lugar, se estamos em Deus, seremos usados para algo, e o nome de Jesus será glorificado. Nos dias mais felizes, de maior realização e conquista da nossa vida, e nos dias mais difíceis, o Senhor está ali para nos fortalecer. Creia nele, confie nele, Ele está ali para fortalecer, Ele está ali para fazer o extraordinário, Ele está ali para fazer o sobrenatural, Ele está ali para nos surpreender, Ele está presente. Só que e tenho certeza que você, já falamos isso, não aguento mais, eu estou no meu limite, isso, aquilo, e infelizmente, vamos ser sinceros, a gente ainda vai deixar escapar essas coisas ao longo da vida, mas que o Espírito Santo nos lembre quando a gente deixar escapar essas coisas. Fica mais nele, que ele te fortalece. Você passa por isso, tira um tempo, respira, reorganiza, mas você passa por isso, e você vai passar celebrando e honrando o nome de Jesus. Olha o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 4 ao 6, está escrito assim, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Eu confio em Deus por causa de Jesus, Ele conecta eu direto no Pai. O 5 vai dizer, não que sejamos o quê? Capazes, por nós, de pensar alguma coisa. Tem gente que se acha ou sabe tudo a pessoa já julgou, tudo a pessoa já sabe, tudo a pessoa já passou, já viu, tudo. Você respira, ela fala, está respirando por causa de tal coisa, tudo. Cuidado,
soberba precede a queda. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus. É Deus que vai capacitando. E presta atenção como isso é maravilhoso, porque se a minha capacidade vem de mim mesmo, o nível do meu limite está aqui. Mas se a minha capacidade vem de Deus, o nível do meu limite nem dá para medir com mãos humanas, porque a Bíblia diz que as nuvens são o pó dos pés de Deus. Olha como sobe, olha como fica elevadíssimo quando a nossa capacidade vem dele. E o verso 6 diz assim, ó: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra faz o quê? Mata, e o Espírito faz o quê? Vivifica. É Deus que capacita. Nós podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. Nós podemos viver um tempo de superação, podemos superar traumas, bloqueios, crises, podemos superar rejeição, abandono, decepções, traições, se Deus for aquele que nos fortalece. Se entendemos que não somos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aí alguém vai dizer: como é que você aguenta? Como é que você consegue? Como é que você ainda sorri? Como é que você ainda se levanta? Como é que você ainda serve? Como é que você ainda ora? Como é que você ainda luta? Como é que você ainda ama? Como é que você ainda canta e celebra? Você vai dizer: porque eu não sou capaz. A minha capacidade não é de mim mesmo, eu não sou capaz por mim mesmo. A minha capacidade vem do céu, e pode estar faltando na terra, mas não falta no céu, porque eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. E a academia do céu não fecha, ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Tem força de Deus, tem unção, tem capacidade, tem visão, tem alimento, tem direção de Deus para cada um que busca nele a sua força, até que haja superação. Podemos superar. E depois de superar, muita gente vai querer ouvir: aí é a prova da fé. A glória é de Deus, a honra é de Deus, aponte para Ele, reconheça Ele. Ainda lá de volta em Filipenses capítulo 3 verso 12, Paulo cita algo muito interessante. Filipenses 3,12: não que já tenha alcançado, ou que seja o quê? Gente, o homem mais culto entre os discípulos de Jesus, não que andou com Jesus, né? Ele andou depois, mas é o mais culto. Se tinha alguém diplomado, era Paulo. Se tinha alguém que falava com gentios, falava com imperador, falava com todo mundo, Paulo sabia entrar e sair em qualquer lugar. Pensa numa pessoa que você fala: não, essa pessoa é muito completa, qualquer assunto ela realmente tem ela tem visão para tudo. Paulo era esse. E a gente já leu 3 textos onde Paulo diz: não sou eu, é ele. Não sou eu, é ele. Não sou eu, é ele. E ainda tem gente que se dá o luxo de não orar, não ler Bíblia e não cultuar, porque não aprendeu com a Bíblia, está aprendendo de tabela nos outros, e por causa disso vai ficar escorado até que o muro onde está escorado cai junto. Paulo, ele escreve para dizer: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aos olhos dos homens, o meu ministério deu errado, fracassou. Por quê? Fracassou aos olhos dos homens ou não? Por quê? Mas os outros discípulos também morreram, e Jesus também morreu. Por quê? Pensa no Paulo. Eu sempre enfatizo isso, e já enfatizei hoje aqui, porque ele passou muito tempo preso, e lá dentro, preso, ele podia reunir as multidões lá fora? Hein? Filipe prega para uma multidão, aí Deus tira ele dali, o Espírito leva ele para pregar para um eunuco. Pedro prega, 5.000 pessoas se convertendo, o negócio é violento. 120, depois 5.000 e vai. E o Paulo, quando começa a pregar para multidões, daqui a pouco ele vai. Aí alguém fala: sabia? O ministério dele é fogo de palha. Se Deus fosse com ele, ele não estaria. Lembra que eu estou falando aqui aos olhos naturais? Se Deus fosse com ele, ele não estaria.
Porque o natural diz assim: se Deus fosse com ela, não estava passando essa crise no casamento. Se Deus fosse com ele, não estava enfrentando esse problema financeiro. Se Deus fosse com ela, não estava com essa doença. Se Deus... não é porque Deus é comigo que a minha vida é um mar de rosa. Na verdade, eu só suporto e venço cada obstáculo, cada desafio da minha vida, porque Deus é comigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu e você podemos superar, sim. Cada um na sua caminhada, nós podemos superar cada batalha, porque o Senhor tem nos fortalecido. Ele é conosco. Ele é. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que... Aí parece ironia, né? Parece que o Paulo está fazendo piada com a dor dele. Já viu alguém contar piada com a própria dor? Às vezes você sabe quando você conta piada com a própria dor. A Ana balançando a cabeça: pastor, eu faço isso com a dor dos outros. Ana, eu vi um vídeo hoje, você todinha, meu dedo coçou para pôr no stories e marcar você. Eu me controlei, mas amanhã eu ponho. Hoje eu não podia porque eu precisava pregar mais santo. Amanhã eu posso estar um pouquinho mais santo, diferente. Sibeli, você acha que eu devo colocar ou não? Pronto, ainda semei contenda na família. Ótimo. Agora que a coisa desandou mesmo. É de uma Ana, que os caras foram assaltar a Ana depois do culto. Ana, olha que benção. Falando depois do culto. É a Ana todinha. Todos vão concordar comigo amanhã. Amanhã eu vou abrir enquete. Vou abrir a enquete amanhã. Ei, a gente tem lutas e desafios que às vezes ninguém sabe. E aí Deus fala assim: ei, relaxa. Aí o Paulo fala assim: mas senhor, eu estou preso. Fica tranquilo. Pô, então tá bom, eu vou tirar onda. Olha, não que eu tenha alcançado, nem que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo pelo que também fui preso por Cristo Jesus. É mais ou menos Paulo falando assim: ó, vocês acham que vão me prender? Eu já estou preso. Sabe aquela história que vem alguém com revolvinho d'água te molhar, você pula na piscina? Pronto, molha eu agora, besta. Acabou, zerou a vida, acabou a graça. Paulo entende isso, fala: ó capeta, deixa eu te falar uma coisa, você acha que ficar me prendendo é o que vai resolver? Eu já estou preso. Como assim? Aí me faz lembrar de uns 6 anos atrás, quando inclusive foi ao cinema o filme Paulo, apóstolo de Cristo, apóstolo dos gentios, acho que era o apóstolo de Cristo. Inclusive quem não assistiu, assista, urgente. Para mim é um dos melhores filmes cristãos e mais fiéis à Bíblia. E eu lembro que eu preguei no domingo, na quarta, foi domingo. Preguei e falei: todo mundo é o quê? Alguém lembra? É escravo de alguma coisa. Quem lembra disso? Todo mundo é escravo de alguma coisa, todo mundo. Ou somos presos, escravos por Cristo, por amor a Cristo. Por que você não vai nisso aí? Porque eu já estou preso. Como assim preso? Eu estou tão preso em Jesus, está tão gostoso ficar preso nele. Por que você não arruma namorado? Porque eu já estou preso naquela ali. Graças a Deus. Eu não falo isso do ponto de vista doloroso, nem pejorativo, negativo, mas do ponto de vista positivo. Estamos presos um no outro até que a morte separe. E se morrer os dois juntos, melhor ainda. Bem velhinho. Sem tragédia, né, filha? Só junto. Ou Jesus vem buscar. Ei, Paulo, ele vai lá e fala assim: diabo, deixa eu te falar uma coisa. Acabou a tortura, porque assim, gente, quando Paulo foi preso a primeira vez, não, eu vou sair daqui. E saiu. Não, vou sair. De novo. Daqui a pouco ele começou a ficar sofrendo, cria expectativa. Não, eu vou ser solto. Não, vou ser solto. E nada. Até a hora que ele falou: não, peraí, meu ministério é aqui. Já estou preso. Irmão, essa revelação de Paulo dizer que ele já foi preso por Cristo Jesus, eu imagino. Vocês acham que foi Paulo escrevendo a cartinha bonita? Eu imagino que foi Paulo orando: Senhor, o Senhor não vai me libertar? Ô Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Senhor, o Senhor não vai me pôr em liberdade? Senhor, só tem um... Irmãos, eu lembro um tempo atrás que eu estava, não lembro o que foi uma batalha que eu estava enfrentando. Aí eu fiz uma oração tipo de criança. Sabe quando você está cansado de orar e parece que... E tal. Eu falei: ah, Deus, já sei. Era uma dor na perna, alguma coisa. Eu queria caminhar, correr e não podia. Melhorava uma, vinha outra. Melhorava outra, vinha outra. Eu falei: ah, Deus, eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou legal, eu estou fazendo as coisas certinho. Fiz desse jeito, irmão. Foi minha oração. Alguém mais já orou assim para Deus? Eu já... Deus, ô Senhor soberano, e o meu joelho. Eu falei: Deus, poxa, eu não estou fazendo nada de errado. Eu falei, eu imagino que Paulo tenha falado: ô Senhor, eu estou aguentando mais isso não. Deus, é prisão. Deus, não estou aguentando mais não. Deus, e agora? Aí Deus falou assim: Paulo, você já está preso em mim.
Como é que é? Você já está preso em mim. Esqueceu que você já não faz mais o que você quer? Você faz o que você quer, o que dá na tua cabeça? Não. Você vai para onde você quer? Não, eu sou eu que me dirijo. E se eu falar para você que é para você ficar pregando aí dentro? Aí eu fico, Senhor, mas se for o Senhor, então já estou falando, você está preso por amor a mim. Ressignificou, superou. Presta atenção que superar não é sempre sobre mudar o cenário do lado de fora, mas é sempre sobre mudar o cenário do lado de dentro. Eu vou dizer de novo que a Ana pegou no caminho. Olha só, superar nem sempre será sobre uma mudança de cenário exterior, externo, mas sempre a superação vai mudar algo dentro. Paulo falou, já que eu não saio dessas cadeias, Deus, e aí? Deus falou, Paulo, fica tranquilo, você está preso aí por minha causa, eu te coloquei aí para pregar. Então aí é onde eu te quero. Paulo olhou e falou assim, eu já fui preso por Cristo Jesus, eu estou cumprindo meu propósito aqui, está tudo bem, eu estou agarrado nele e ele em mim, o que eu queria, o que eu precisava já está aqui. Ei, que em nome de Jesus, dentro de mim e de você, nós venhamos encontrar através do Espírito Santo as respostas às perguntas que temos feito, e essa resposta venha trazer para nós a liberdade do Espírito, a liberdade mais importante, a paz mais importante, a paz na alma. Supera através da paz na tua alma e da liberdade no teu espírito, de dentro para fora. Deus já está te fazendo superar. Gente, quantas pessoas saem da prisão, ou de uma crise, ou de um não sei o que, e a pessoa passa o resto da vida rancorosa, ranzinza, mal-humorada, revoltada, vingativa. Quem já viu? Superou? Não. Não vou nem falar de relacionamento, né? Separei, acabou o sofrimento. Não, só mudou o sofrimento. Sofria casado, agora sofre divorciado, porque não superou. Não superou. Tem gente que saiu de uma empresa, foi que não aguentava e fez, saiu, falou, agora tudo que faz é falar daquela empresa, é viver em função daquela empresa. Não superou. Essa superação não adianta, gente, mudar a geografia, mudar o metro quadrado, mudar a casa, o carro, a cor do cabelo do marido, da mulher, se não superar do lado de dentro. Tem gente que vai só trocando de problema, só troca o problema. A gente precisa superar do lado de dentro. E olha como o Espírito Santo conecta as coisas. Deus tratou com a gente paternidade, para tratar nossa alma, tratar nossa orfandade, para a gente poder superar. Por esses dias eu vou passar um vídeo para vocês, que alguns vão, bom, enfim, e você vai ver como ele conecta. Quando eu estava vendo esse vídeo hoje, eu falei, meu Deus, é muito perfeito, porque ele tem uma conexão, que eu não vou falar aqui também, porque eu quero ver quem vai reparar, incrível, daquilo que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. Então, se move de dentro para fora, coloca movimento no teu espírito, coloca movimento na tua alma. Não, pastor, sabe, é que eu estou com um problema financeiro. Tem gente que está com problema financeiro, se puser dinheiro a pessoa aumenta o problema. Tem gente que quanto mais a pessoa faturar, mais confusão ela faz, porque o problema dela é gestão e lealdade, fidelidade. O problema dela é princípios. O dinheiro dela sustenta uma rede maligna, ao invés de sustentar o reino de Deus. Não adianta pedir para Deus prosperar o que sustenta uma rede maligna. Não adianta pedir a bênção de Deus na minha plantação de maconha. Eu não tenho. Antes que alguém pense que eu estava... o pastor abriu o coração, você viu? Ele foi falando aos pouquinhos, agora superou. Não tenho. É só um exemplo. Hoje em dia, com os cortes da internet, daqui a pouco vem lá, o pastor pediu para Deus abençoar a plantação de maconha dele. Mas faz o corte, põe aí, pelo menos nós vamos ficar conhecidos. Aí o pessoal vai procurar saber e vai ver que não é nada disso. Ei, não adianta pedir para Deus abençoar a minha vida sentimental. Minha vida sentimental tem nome, Angélica Santana Fontelas. Minha vida sentimental não é sobre encontrar alguém que me complete. Eu já encontrei, está ali meu chiclete, até para rimar. Me senti o Zé Paulo agora nas aulas de Homem ao Máximo. Gente, é sobre isso, quem está entendendo? E às vezes a gente não supera. A gente fica só remoendo. A gente fica repetindo os mesmos erros e esperando um resultado diferente. A gente fica dando os mesmos passos, ouvindo o nosso eu, e o nosso eu, e o nosso eu. Só que o nosso eu sempre promete uma coisa, Beto. O que o teu eu prometeu para você sobre 2025? Saúde. O que a tua mente prometeu para você? O que tua boca prometeu para você para esse ano? Fala aí, Beto.
Não, sobre a sua saúde. O que a sua mente e a sua boca prometeram para você mesmo nesse ano sobre saúde? Falou que você não é capaz. Quem aqui a sua boca, sua mente prometeu outra coisa para você esse ano sobre saúde? Não, esse ano eu vou me cuidar mais. Eu vou me cuidar mais. Eu vou para academia. Eu vou evitar a gordura. Eu vou evitar isso, eu vou aquilo outro. Aí o tempo passa. A gente faz as mesmas coisas, mas quer que o ano seja diferente. Mas esse ano tem que ser melhor. Não, você está repetindo o mesmo processo. Você precisa superar, precisa sair das promessas e ir para a prática. Precisa vencer a mente que tenta bloquear, sabotar. E nós vamos falar disso. A gente precisa ir além. Quem está entendendo que essa superação é de dentro para fora e não de fora para dentro? Essa superação não é sobre o diploma que você coloca na parede, porque tem gente que vem de uma família que ninguém se formava, e a pessoa se formou para ser o estúpido da família, o arrogante da família. Eu já ouvi, chegou ao ponto de gente dentro de igreja sentar numa mesa e falar com uma outra pessoa que é PhD nisso, PhD naquilo, olhar para essa outra pessoa e falar: como que você suporta eles? Só que essa pessoa precisa da mesma graça do gonorante que fala crare e problema. A mesma graça o PhD precisa. O sangue que desceu na cruz é o mesmo. A diferença é que talvez um esteja aos pés de Jesus com a sua humildade e simplicidade, e o outro, a sua arrogância fez ele se achar melhor. E tem irmãos, hoje em dia a pessoa fala assim: deixa eu ver se essa igreja está à altura da minha pessoa. Procurar tua turma? Não, Jesus é muito bom para mim. Jesus fez muito mais do que eu merecia. Mais alguém? Dá um glória a Deus aí então, vai. Muito bom. Lidar com os defeitos dos outros agora é para não deixar exaltar o meu eu, para entender que Deus lida com os meus. Precisamos superar. Não é ficar a vida inteira remoendo, porque eu tô aqui, não, chega. Não adianta conseguir o diploma e estar usando aquilo para mostrar que a mentalidade é menor que a dos outros. Aí o outro foi lá, plantou, voltou e falou: gente, olha a colheita que boa hoje, vou fazer aqui a comida para todo mundo. E o do diploma quer atropelar todo mundo. Mentalidade, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não é, sabe, eu te perdoo, mas você está na minha mão o resto da vida. Isso não é perdoar. Superação, a gente precisa superar. Primeiro tópico, presta atenção. São 3 hoje e o resumo. Reconheça o quê? A capacidade que a fé produz em você. O que Paulo disse? Não é por mim mesmo, não que eu seja capaz, mas posso todas as coisas naquele que me... Nos 3 textos que a gente leu, tem Paulo humilde, Paulo reconhecendo e Paulo se encorajando. Eu sou humilde, mas eu posso muita coisa, com toda humildade. Por quê? Porque quem me fortalece é Deus. Quando eu ouço Deus, produz uma fé em mim. Meu Deus, algo grande, uma capacidade que eu nunca teria de mim mesmo, de dizer que eu sou preso por Cristo. Ressignificar cadeias e grilhões e entender que esse é o púlpito que Deus me deu para esse tempo. Esse é o púlpito que Deus me deu para esse tempo. Onde é que Deus está nos inserindo? Estamos honrando a Ele? A fé está produzindo o que em nós? Filipenses 2, verso 13, a gente estava no Filipenses 3, agora 2, verso 13 ao 16 está escrito: porque Deus é o que opera em quem? Em vós. Para de esperar que Deus opere primeiro no outro, primeiro Ele vai operar em mim e em você. Paulo está dizendo: Deus opera em vocês. Quem está recebendo? É em você que Deus vai operar. Deus vai operar em você. Pastor, e o senhor? Eu quando recebi a palavra fui o primeiro a ouvir isso. Deus vai operar em você, Rogério. O que Ele opera em vós? Tanto o querer como o... Mas nós somos cheios de querer. Mas a gente está fazendo? Como Elisângela disse, esse ano eu quero ir para a academia. Esse ano eu quero cuidar mais da saúde. Esse ano, aí não é o caso da Elisângela, pelo amor de Deus agora. Esse ano eu quero parar de falar mal da vida dos outros. Mas na hora de efetuar, não efetua, continua falando. Esse ano eu quero servir com fidelidade. Mas na hora de efetuar, não efetua. Esse ano eu quero dar um bom testemunho no meu local de trabalho, mas na hora de realizar, primeiro tocar o terror, fogo no parquinho. Esse ano
eu quero que a minha casa seja um lugar de paz. Mas é o primeiro a tumultuar o ambiente. Quem está entendendo? Querer e efetuar, não é só querer. Eu estou cheio de projeto na gaveta, num aplicativo, num bloco de notas. Quem mais está cheio de projeto guardado? Querer e realizar. Querer e efetuar. Não adianta ficar, agora já sei, achei lindo algo. O que você está fazendo para efetuar esse algo? Nada. Deus opera as duas coisas. Confia nele. Alguém aqui confia? Ele opera o querer e o efetuar segundo o quê? A sua boa vontade. Diga comigo, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ele me desperta com o querer e me acompanha para efetuar, realizar. O que Deus está despertando no teu coração? Sobre querer. Quer cuidar melhor da saúde? Deus está colocando no coração. Agora Ele te acompanha na hora que você vai realizar. Você não vai sozinho. Você não vai sozinho. Eu não vou sozinho. Moisés entendeu isso e disse: Deus, eu estava lá, minha vida estava até boa, já tinha ficado estável. Estava cuidando do rebanho do meu sogro. Estava de boa. Cuidando do rebanho do meu sogro. Tal. Cresci no palácio do faraó, comia do bom e do melhor, liderança, só coisa boa. Aí eu tive que fugir, porque aí eu recomecei por baixo, mas também não foi tão por baixo, porque eu já casei com a filha do chefe, casei com a filha do fazendeiro, e aí Deus é comigo, fui apacentar o rebanho, foi prosperando, minha vida estava boa, eu, minha mulher, meu filho, o Gersinho nasceu, estou feliz, estou em paz, e aí estou subindo a montanha, irmãos, quando eu vejo isso aí, eu vejo eu fazendo minhas promessas para Deus. Não, Deus, assim, eu vou financiar a obra. Deus, eu vou fazer isso, Deus, eu vou fazer aquilo, mas eu quero que você vai pregar. Não, Deus, pregar eu não vou não, mas eu vou fazer isso, Deus, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Não, mas eu quero que você vai pregar. Se você tiver coragem de subir a montanha, Deus tem coragem de descer com fogo. Eu vou dizer de novo, isso não é sobre geografia, ainda que a gente possa subir o monte, mas não é sobre geografia física, é sobre uma rendição espiritual, é sobre uma atitude, é sobre uma entrega. Presta atenção, se eu e você tivermos coragem de subir a montanha, Deus tem coragem de descer com fogo. Se eu e você tivermos coragem de subir a montanha com a nossa entrega, Deus tem coragem de descer com a nossa provisão. Ele espera de nós uma mudança, não é sobre geografia física, mas é uma renúncia, é um esforço, é um empenho, é uma dedicação, é descer do nosso eu, é subir, se esforçar para o nível de Deus, e pode ter certeza, vai ter fogo, vai ter provisão, vai ter resposta, vai ter tábua de aliança, vai ter palavra escrita, direção, para mim, para você e para aqueles que estão ao nosso redor. Deus responde. Então, subir com boa vontade, e Deus vai realizar. Moisés aprendeu e falou: Senhor, se a tua presença não for conosco, nem faz a gente sair daqui. Porque Paulo ainda não tinha escrito, tá, gente? É só para a gente. Porque o Senhor é aquele que despertou em mim o querer. O Senhor me tirou lá da liderança do rebanho do meu sogro, empresário, filho do dono da fazenda, genro do dono da fazenda e tal, e me fez voltar para ficar desafiando Faraó. Todo mundo falando que eu era louco. Gente, pelo amor de Deus, vamos entender que as 10 pragas do Egito, gente, não foi igual a gente vê no desenhozinho, quando lê na Bíblia rapidamente. Estou dizendo que não é como está na Bíblia, como está na Bíblia, só que ali é o resumo. Gente, o Moisés andava na rua, um monte de egípcios queria matar ele, porque aquele monte de praga acontecendo, só que ao mesmo tempo eles tinham medo. Faraó queria matá-lo, os feiticeiros de Faraó queriam matar o Moisés. No intervalo das 10 pragas, Moisés era o homem mais procurado do Egito. Quem acredita nisso? Pastor, está na Bíblia? Está. Onde que está escrito? Não está explícito, está implícito. Alguém desafiava mais o Egito do que Moisés? Alguém tumultuava mais o Egito do que Moisés? Alguém tinha mais poder no Egito que Moisés? Quem era a figura do Egito? Moisés. A figura e a autoridade era o faraó. Então, ele carregou nos ombros um peso que não era brincadeira. Agora o Senhor vem dizer que não vai com a gente, porque o povo se rebelou? Gente, com todo carinho e temor, você vai entender que não estamos, desrespeitando o Senhor, tomando... Não. Mais ou menos Moisés é assim. Então, o Senhor já sabia que esse povo era assim, ou vai dizer que o Senhor não sabia? O Senhor não conhecia o povo que o Senhor mesmo tirou? Porque, gente, também as orações de Moisés, ele está resumida, tá? O cara fica 40 dias com Deus no monte, você acha que ele falou só o que está escrito aí na Bíblia? Senhor,
O senhor não sabia que esse povo é um povo duro de coração? Ó Deus, eu sabia. O senhor não sabia que esse povo pendia para a idolatria? Eu sabia. E não estou entendendo o espanto. Agora o senhor quer largar eu, por causa deles? Está falando que vai mandar um anjo com a gente, mas não foi esse o combinado. Quando eu subi o monte lá quietinho, não foi anjo que veio falar comigo, foi o senhor que veio falar comigo. Eu fiz um trato com o senhor, e agora o senhor vai sair de cena e vai ficar eu e o anjo. Se o povo não está respeitando a tua presença, vai respeitar a presença do anjo. Olha a sabedoria de Moisés. Não, Senhor. Eu posso estar enganado, tá? Mas no meu pensamento, eu imagino Deus gostou dessa conversa de Moisés. Quem aqui tem filho? Rogerinho vira, como já aconteceu. Pai, vai ter jogo. Todo jogo do Rogerinho, que eu vejo que ele tem prazer de eu ir, e que eu posso ir, tadinho. Agora está um tempo sem ir, porque estava na batalha nas costas, mas agora já está curado, em nome de Jesus, abençoado. Vai voltar. Mas todo jogo dele, e até treino, se dá para eu ir, eu gosto de ir lá. Eu vou lá prestigiar meu filho, eu vou honrar meu filho. Um dia lá, fui no campeonatinho deles lá, não sei o quê. Aí o cara que era o treinador não foi. Me escalaram na hora de treinador do time. Falei, é o meu filho e mais os outros aí. Vocês escolhem, mas o meu filho ninguém tira. Senão eu tiro todo mundo da quadra. Acabou. Brincadeiras à parte, não foi isso, mas foi praticamente isso. Eu não lembro de ter sido substituído. E se foi, me perdoa, filho, não guarde raiz de amargura, supera. Gente, eu imagino, Rogerinho, também não vou mais no seu jogo. Tá bom, papai. Pede pro vovô ir. Eu tenho alguma bronca do vovô? Não. Mas eu quero que o meu filho fale, não, pai, eu quero tanto que você vai. Pai, por favor, vai você. Ah, não, pai, não, você vai. Ah, ixi. Sabe, irmãos, com carinho, vou usar aqui um jeito, pelo amor de Deus, não pega embalos. Quem é birrento aí? Não precisa falar. Não vou responder para você de birra. Os birrentos, né, irmã? Os birrentos, sabe como que é, né? Os birrentos, não pega carona não usa isso aqui como... Mas eu imagino que Deus até gosta, Ana, das birras. Qual? Aquela que assim, ah não, Deus, o senhor não vai nem vou, aí até desanimei, perdeu a graça. Fala, você viu quanto que me ama? A Ana rejeitando prato de comida, eu é jejum. Está rejeitando prato de comida porque quer a minha presença. Quem entende o que eu estou dizendo? Moisés falou assim, Senhor, eu não vou não. Se o senhor não vai, acabou. Poxa, para mim, Deus, é maravilhoso ir para essa terra que o senhor falou de promessa e tal, mas eu já estava bem com o meu sogro, o senhor lembra disso? Aí eu lembro. Eu estou indo porque eu estou tendo experiência contigo. Irmão, a nossa superação, a parte mais bonita da nossa superação, é que enquanto a gente vai superando, a gente está tendo experiência com Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. É isso que eu quero orar sobre a tua vida hoje aqui. Eu quero começar fazendo essa oração, que durante essa jornada, durante essa caminhada, essa trajetória, que eu e você estamos percorrendo de superação, nós não devemos desprezar a parte mais importante. Estamos tendo experiências com Deus, durante esse percurso, durante esse trajeto, enquanto eu e você somos levados de desafio em desafio, de luta em luta, de guerra em guerra, e vamos superando, que jamais venhamos nos esquecer, o mais importante, Deus está conosco, e Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu, Ele realiza, o que Ele desperta o querer, Ele também traz o realizar, segundo o poder dEle, a boa vontade, e o poder que já está operando em nós. Só quem crê diz... Pode aplaudir a Jesus. Pode aplaudir a Jesus.